pessoas, bora conversar? Estamos aqui hoje, feliz da vida, porque estamos recebendo o rapper Crônica Mendes. E eu tô feliz porque o hip hop, o rap tem muito a ver com a minha história, com a minha vida. E ter aqui o Crônica nesse primeiro episódio, depois da minha história, é sensacional. Seja bem-vindo, parceiro. Salve, salve. Salve, salve, Meire. Prazerzão estar aqui contigo. Muito obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer poder ter um momento de bate-papo. Eu gosto muito de diálogos, eu gosto muito de conversar. Então, para mim, receber esse convite seu, para mim me veio como um abraço. E vamos lá, bora trocar ideia. Todo mundo que está acompanhando também aí, fiquem à vontade, né? Estamos aqui para dialogar e somar histórias, né? É isso aí. Vamos lá, vamos lá. É isso aí. Mais uma vez, ideia... muito obrigado pelo convite, hein? Não Podemos deixar de frisar isso. Eu que te agradeço demais, te agradeço mesmo. Tamo junto. Eu quero te apresentar, né, aí pro pessoal, porque Sim. Crônica Mendes, que é conhecido artisticamente como Crônica, é baiano de Irecê e tem registro em Candiba. Isso, Candiba, né? Candiba. Bahia. E é de Bahia, mas é Bahia, né? É Bahia. Baiano. Criado em Hortolândia, reside em Taboão da Serra há 15 anos e é um dos fundadores do coletivo A Família. É isso. Referência do rap periférico nacional, com o álbum Cantando com a Alma, em 2004. Sim, sim. Deixa eu te falar. Você sabe que eu, no meu primeiro episódio que falo da minha história, eu conto que o hip hop salvou minha vida, né? Sim. Salvou minha vida, trouxe consciência de classe, trouxe consciência de quem eu sou, qual é o meu espaço. Porque nas rimas, na dança, no jeito que a gente conversava, no jeito que a gente gravava, estudando os poemas para poder virar rima, Sim. Eu comecei a ler muito e comecei a conversar com muita gente. E ali eu comecei a me sentir parte de todo esse... Despertar, né? Despertar essa coisa do que é ser alguém, né? Me diz aí, como que você começou tudo isso? Eu me enquadro na sua fala, né? O hip hop veio pra mim de início através do break, né? Uma conversa com o N. Dinaldinho uma vez, ele falou que todo rapper, todo MC... é um dançarino de break frustrado. E eu concordei com ele porque eu também, né, comecei pelo hip hop ali tentando fazer o lance da dança. Até então com aquela primeira ideia de que a dança seria o caminho mais fácil, né? DJ é o mais caro, né, por conta de equipamento. Grafite eu nunca fui de desenhar tão bem, não conseguia expressar também na questão do desenho. Cantar era algo meio distante. Então o que vinha mais próximo da gente era o break, que era mexer com o próprio corpo e tudo mais. E eu sempre me identifiquei com isso, né? Já via os amigos, meu próprio irmão fazia uns passos de dança. Na época não era nem com hip hop, né? Era dance, né? Ouvindo dance ali e tal, e fazia uns movimentos ali com o corpo e tal. Então eu também tentei entrar pro hip hop através da dança, mas não consegui, me frustrei. Cheguei a batalhar algumas vezes, batalhar assim, de colar no salão para poder dançar, e aí você vê que você não foi muito bem na sua performance, e eu acabei desistindo e parti pro lado porque uma vez abraçado pelo hip hop, você não consegue mais fugir desse calor, que é o abraço do hip hop, né? Então eu só mudei para uma outra raiz, e aí fui pro lado do rap, que eu sempre gostei de escrever, né? Sempre gostei de ler. E então foi um meio caminho andado. Eu sempre fui um cara apaixonado por música, minha família toda gosta muito de música e tudo mais, então o rap em si foi o que ficou mais próximo de mim depois da frustração da dança, do break, né? Então eu comecei a escrever, eu comecei a musicalizar os meus poemas, como diz o professor Sérgio Vaz, na nossa infância era estranho você falar que gosta de poesia, que você escreve poesia, né? A maioria de se ouvir é falar que você joga um futebol e outras coisas relacionadas diretamente à rua. Falar que você escrevia poesia ali, a poesia era um negócio meio... existia um preconceito ali. Então eu era um desses moleques que gostava de poesia, escrevia poesia, e no rap eu via a possibilidade de musicalizar essa poesia. Então, quando eu comecei a musicalizar os meus poemas, transformar em música, eu fui me identificando e entendendo que eu fazia rap, né?
E foi assim que tudo começou. É como todo jovem de periferia impactado com aquela chegada do hip hop. Bum! Né? Do nada você tá vendo ali todo mundo se articulando culturalmente, socialmente, e artisticamente também, porque existia uma questão, um lado artístico, a moda e tudo mais, né? Isso. Então eu fui um desses jovens também das periferias do Brasil impactado por a chegada do rap, através do hip hop, através inicialmente da dança, e depois me identifiquei e abracei pela música e fui. Crônica, é bem isso, né? Essa coisa do boom. Eu me recordo que era isso na vida, na minha vida, na vida dos meus camaradas, meus colegas, foi um boom. Porque as brincas que aconteciam na casa dos meus amigos, a gente pegava o som e a gente ensaiava a dança, a gente ensaiava a rima, pegava os poemas para virar rima, né? Pegava os poemas para virar música, gravava em fita, depois ficava vendo naqueles rádios ainda de fita cassete. Fita cassete, E foi um boom mesmo, né? E o que você... porque quantos anos você tem, Crônica? Hoje eu tô com 44 anos. Pois é, eu sou um pouquinho mais velho, tenho 47. Somos da mesma gangue. A mesma gangue. Então, assim, esse boom... eu achava que você era mais jovem. Ó, tá vendo? Confesso. Que legal. Eu achava que você tava ali na casa dos 39. Ganhei meu dia hoje, juro, gente. Juro pra você. Eu tava quase aqui com um papo de mais velho e tal. Pois é, e esse boom, ele vem no momento onde essa nossa geração estava também muito ainda confusa, com muita violência policial na época, Sim. não como hoje, né, mas já existia. Nós estávamos também com a questão que a cocaína estava chegando, né, nas periferias, né, a heroína, né, a cocaína mais no pico. Eu me lembro muito disso e eu me lembro que tudo isso se misturou muito e por isso que eu disse que muitas vidas foram salvas, porque a gente realmente se salvou, né? Através da cultura, através do hip hop e de outras, né, outras expressões artísticas periféricas. Esse boom foi algo muito importante porque assim, muito bem você ter trago a ideia que era no início que vinha essas drogas mais pesadas, né, para dentro da periferia também, eram lançadas essas drogas ali, uma forma de exterminar, né, ainda mais o nosso povo, os jovens, os adultos, nossos adultos e tudo mais. Então a gente tinha sempre como referência, a gente era sempre rotulado como números, né? Então a gente não tinha nome, a gente tinha números, nós éramos números. Então quando chega esse movimento, desde o samba, e que aos poucos também, né, foram sufocando o samba, porque tudo que emana da periferia é marginalizado, né? Tudo que emana da periferia é perseguido, é caçado, e se eles não conseguem cooptar, eles fabricam uma cópia para tentar dizer e desmerecer toda uma trajetória. Então, quando o hip hop chega na periferia, e ele é um movimento que abraça os jovens, abraça a juventude, e é produzido de certa forma também por uma linha jovem, né, dos nossos primeiros artistas ali, ele dá meio que um novo ar para a periferia, né? Ele mostra, ó, não somos só números, nós temos nome, nós temos arte, nós temos cultura, nós temos coletividade, nós temos muito mais do que números para poder apresentar. E aí a gente começa a enxergar na própria periferia as nossas maiores referências, porque até então a gente, né, os que tinham acesso à televisão, enxergava as referências de televisão, enxergava as referências de outros países e tudo mais. Quando o hip hop vem, a gente começa a se identificar um pouco mais com a gente mesmo. A gente começa a olhar para si mesmo, né, e entender, opa, peraí, eu sou alguém. Né, eu sou alguém, eu tenho uma importância, né? Então ali nasce uma luta de combate com o hip hop combatendo o extermínio da juventude. Ali nasce o hip hop resgatando a autoestima de uma juventude, de uma comunidade, de uma sociedade toda, um papel que já vinha sendo feito por outras expressões artísticas, por outras alas da cultura também, mas que o sistema aos poucos ele ia sufocando, e quando nasceu o novo, quando chegou o hip hop era um novo, aí não teve como segurar, né? É isso, então... isso. E eu penso que é importante a gente falar sobre isso, porque eu me recordo que tinha o samba, né? Que já estava ali na periferia, né? Que tem a sua raiz ali com o povo preto.
Mas o hip hop ele faz um boom e traz a juventude de novo, porque o Sim. samba também já estava ficando, né, na velha guarda. Exato. E aí veio o hip hop, o rap, traz a juventude de volta para as esquinas, para os bailes. E Destaca, né? Destaca. Isso. E ao mesmo tempo vem essa droga pesada. Eu me recordo que colocaram a culpa, né, no hip hop, né? Que Exato. nós trouxemos isso para a periferia. Isso. O sistema ele tem essas jogatinas, né? Assim como no início também do boom do vírus HIV, Isso, né? Jogavam, exatamente. né? Ó, isso aí, quem trouxe isso daí são o pessoal, são os homossexuais, Isso. né? Então eles tentam de tudo quanto é forma jogar a responsabilidade e a ausência, né, de culpa deles, eles jogam totalmente para a periferia. Então quando o hip hop vem, a gente já tem, eu sou do interior de São Paulo, então para nós ali tinha um samba, o sertanejo muito forte, mas o sertanejo de verdade, o sertanejo vindo do sertão, não vindo de estúdios e tudo mais, né? Então assim, a gente tem a música brega forte. Eu cresci ouvindo música brega, né? Então assim, eu ouvi pouco samba. Meu negócio era a Amado Batista, era Chitãozinho e Chororó, Tião Carreiro e Pardinho, então, Milionário José Rico. Milionário José Rico, Fernando Mendes, Beto Guedes. Então, assim, era a gente do interior de São Paulo, a gente consumia outras paradas. O samba não era tão forte pra gente nas periferias. Mas os artistas do samba eram as pessoas mais velhas, né? Então não tinha um cara de 19, 17 anos fazendo um samba que a gente se identificasse. Então quando o hip hop chegou, a gente se identificava demais com as roupas, o jeito de falar, o cabelo, o cabelo black, a trança, a cabeça raspada. Então foi um impacto cultural gigantesco, assim, sabe? E aí, lógico que jogaram também a chegada das fortes drogas pro hip hop, ó, tá vendo? O movimento cresceu junto com as drogas, a criminalidade tá aí, é esse movimento. Então e o bom é que o hip hop já nasceu combatendo tudo isso, né? Tudo. Já nasceu escaldado, né? É isso, Então, e nasce escaldado, e nasce combatendo isso, e nasce propondo coisas, né? Propondo Falando da muito. educação, do esporte, da cultura, Do né? respeito, do né? respeito. Da questão da solidariedade, né? É isso. Eu acho que uma coisa que o hip hop exalta bastante na periferia é o respeito e a prosperidade, né? Acima, não a prosperidade de uma forma como, né, questão religiosa e tal, a teoria da prosperidade, mas assim, tipo, a gente pode ser feliz aqui, a gente pode crescer daqui, mas a gente não isso aqui é o lugar, não é o lugar que a gente merece. A gente pode sonhar, né? Então eu acho que o hip hop devolveu os sonhos para muita gente, sabe? Então a gente mora na periferia, mas a gente tem direito ao centro também, que era um dos debates também muito forte na cena. A gente tem o direito ao centro, a gente tem direito a crescer, a sonhar mais do que isso aqui, né? É legal a gente ter o pertencimento da nossa cultura, a nossa raiz, né? O hip hop, o Ed Rock fala muito bem isso, o hip hop é como uma árvore, que tem a sua raiz na periferia, mas que, né, os troncos e os galhos vão crescendo e vão alçando outros lugares também. Então o hip hop fez isso com a periferia. Você ainda pode sonhar. Exatamente. Né? Você pode sonhar, você pode fazer universidade. Exato. Né? Você pode fazer parte de um partido político, você pode fazer parte do que você quiser, porque o que a gente e o movimento é isso, é a liberdade. Sim. É a liberdade que você tem de sair da periferia, mas voltar para a periferia. Claro. Ela se enxergar. Isso. O hip hop fez a periferia se enxergar enquanto potencial, enquanto gente. Então quando você se enxerga, você se descobre, você se permite, e aí você escolhe o caminho que você quer trilhar. E o bom do hip hop é que ele não dita um caminho, precisa ser isso aqui, mas ele dita o que não precisa ser. Isso. Né? Então aí entra a luta contra as drogas, entra a luta contra a violência policial, porque o hip hop, hoje a gente vê a violência policial, a violência na periferia denunciada através da internet, tá? Antigamente quem denunciava era o hip hop, ainda denuncia muito ainda, né? Claro, uns preferiram a vitrine, outros a militância, então a gente segue ainda denunciando muito, mas o hip hop foi o principal porta-voz da periferia, né? Durante várias décadas aí, segue sendo. Hoje já com outros fluxos e tudo mais, mas a gente se formou enquanto movimento e se tornamos eternos sem internet. Isso que eu queria te falar agora. Queria te falar um pouco disso, queria que você falasse com a gente, com as pessoas que vai nos acompanhar, que vai nos ver. O hip hop dos anos 90, da nossa geração,
a relação dele com a sociedade, com a juventude, com a política, com os temas essenciais da política e da vida das pessoas, e o hip hop hoje? Qual que é a tua visão dessa mudança de geração? Falando mais apropriado, assim, de forma mais do rap, né? Do rap. Mas eu acho que o hip hop, ele sempre teve um lado artístico muito forte quando se trata do hip hop como um todo, né? A gente vê os grafites, a obra de arte que é um grafite, a gente vê a ousadia de um DJ, a gente vê o movimento da dança, do break e tudo mais. Mas falando explicitamente do rap, nos anos 90, a gente não nasceu, o rap não nasceu querendo ganhar dinheiro. O rap nasceu para a periferia renascer. Então o rap nasceu para que uma juventude pudesse ter voz e gritar que estava cansada de morrer, né? Então assim, ele sempre nasceu já militante. O rap é política. Não tem como você falar que o rap é apolítico ou que o rap não é política. O rap é política. Questão partidária é outra ideia, mas o rap é política. E o rap que é o rap, ele nunca é um rap de direita. Porque não tem como ser, né? Mas tem um cara que canta rap que ele é de direita. Então ele automaticamente ele já não está fazendo rap, ele não entendeu nada. Não entendeu nada. É como você ler um livro e não entender nada sobre aquele livro e só falar que entendeu. Eu li a biografia de Malcolm X. E você entendeu o quê? Eu li a biografia só, mas o que você entendeu? Então aí fica naquele raso. Então o rap sempre foi política, né? A periferia sempre foi política. Então o rap dos anos 90 ele sempre teve a militância, ele sempre teve o resgate, ele sempre teve o combate às violências, mas ele também estava muito exposto, né? Muito exposto a tipo de comportamento de reproduzir alguns preconceitos também. Porque não dava pro rap nascer, abraçar tudo quanto é tipo, toda causa, toda luta. O rap não entendia ainda essa questão das bandeiras, né? Então, hoje, tanto nos anos 90 como hoje, a gente vê dentro do próprio rap, a gente reproduzia alguns discursos, a gente reproduzia algumas posturas que quando a gente nasceu, a gente combatia, né? A gente vê, no caso, principalmente na questão das mulheres cantando rap. As mulheres, a própria Dinadi falou isso uma vez, ela se vestia, ela se portava, ela falava como se fosse um cara, como se fosse um homem, porque exigia aquela postura, tá ligado? Então ela afrontava um movimento que nasceu para afrontar. Então assim, era muito, muito forte isso, saca? Então o rap ele tem essa militância na sua gênese, ele tem essa resistência na sua gênese, e ele sempre teve esse lado político, né? Político, porque o rap, como eu falei, o rap ele é política, mas a gente trazendo para os dias de hoje, a gente vê que hoje o rap é uma vitrine, né? Então hoje a gente, eu digo que o rap dos anos 90 hoje é o underground do rap, né? Porque o rap que ganha dinheiro, o rap que pendura 5 quilos de ouro no pescoço, não é o rap que está na periferia. Não é o rap que estava lá no seu nascimento, resgatando vidas, né, através de um discurso, através de uma postura e através da presença, né? Nada contra ganhar dinheiro com rap. A gente dos anos 90, a gente nunca nasceu querendo ganhar dinheiro, a gente queria existir. Então o rap nasceu para existir, né, e trazer uma periferia de volta. Só que faltou. Eu confesso que faltou nos anos 90 a gente entender ter um lado empreendedor. Ter um lado de a gente poder transformar aquele sonho, aquela luta, numa forma que a gente pudesse ter um lado financeiro fortalecido e a gente poder hoje ter muitos dos anos 90 no estágio bem de vida. A gente ter muitos dos anos 90 ainda batendo na tecla, trabalhando na militância, mas também recebendo o seu dinheiro por isso, articulando projetos sociais, tendo um próprio projeto desenvolvido dentro da própria periferia, tendo um instituto dentro da própria periferia ali, né, ligado diretamente ao artista. Hoje nós vemos muito mais a preocupação com a música que vende, com a música que tem mais players, né? A gente vê vários nomes do rap em grandes festivais, mas quantos desses grandes festivais são organizados por pessoas do hip hop? Né? Será que a gente conquistou aquele lugar? Ou será que nós estamos falando daquela parte cooptada, fabricada por uma máquina, por um sistema, por um mercado, por uma engrenagem que, já que eu não consigo ter o verdadeiro rap, o verdadeiro hip hop, vou criar um tipo
e poder dizer que eu tenho um hip hop, sabe? Então fica difícil a gente entender o que o rap hoje ele precisa para poder ocupar os lugares que é devido do rap. Eu não consigo entender um discurso dentro do rap sendo apolítico. É meio estranho assim, sabe? Eu não consigo entender as pessoas que falam que o rap não tem a ver com política. Eu não consigo entender isso. Assim, não sei se é ingenuidade da minha parte, mas eu não consigo entender. Esses dias eu estava acompanhando uns comentários no meu trabalho na rede social, e aí um rapaz comentou assim, e o comentário dele teve um monte de outros comentários também. Ele falou, ó, o Crônica sempre foi forte, sempre teve um pensamento muito bom, mas quando ele se envolveu com política, acabou. Eu falei, né, assim, eu quis responder, mas foi interessante que já gerou outros comentários. O pessoal falou, então você nunca ouviu o Crônica. Você acha que a força dele vinha da onde? Você acha que as letras dele vinham da onde? E começaram a colocar trechos das minhas músicas dos anos 90 e tudo mais. E aí o outro falou, não, realmente, envolver com política não dá, tudo mais, o rap é o rap, a política é a política. E tem grupos de rap que já fizeram músicas apolíticas, né, e tudo mais, e que contribuem, né? Então, sim, muitos foram os cooptados, outros permanecem na resistência. E a resistência não significa pobreza. A militância não significa não ter nada. Perfeito. Não significa abrir mão de tudo, sabe? Eu acho que essa linha tênue que o público e os artistas precisam entender. Né? E aí a gente cai nesse caminho dos anos 90 para os anos 2000, e agora a gente já está indo para a segunda década dos anos 2000, e a diferença é gigantesca. A estrada é gigantesca, mas tem também os seus méritos, né? Eu acho que tem muitos dos nossos que estão permanecendo hoje, estão vivos, estão firmes, estão fortes, estão já considerados, eu acho interessante até isso, os ricos do rap, né? Tem muitos das nossa época que hoje o pessoal, né, você vê nesses vídeos a rede social possibilita muito isso, né? Quem são os rappers brasileiros mais ricos? Você pega a lista, você fala, não, mas eu nunca ouvi. Ah, tá, não, isso aqui eu ouço. Então, ainda tem os verdadeiros lá. Hoje existe aí uma luta interna, né? Entre o rap e o não rap, né? Que muitos podem dizer que existe uma luta entre o rap de esquerda e o rap de direita. Essa luta para mim não existe. Pois é. Eu gostei muito do que você disse, que para a resistência não precisa ser pobre. Exatamente. A resistência só precisa honrar os seus princípios. Claro, né? Claro. Nós podemos ganhar muito dinheiro, mas honrando os nossos princípios, sim, como a gente nasceu, e combatendo todo tipo de violência, todo tipo de preconceito, né? E fazendo com que as pessoas, de fato, tenham consciência política. E não existe rap, não existe hip hop sem política. Exato. Né? Nós fazemos política. Então, se hoje, o que você me fala do genocídio da população negra nas periferias? Pois é, então. Muita gente acredita que hoje a violência na periferia diminuiu. A polícia já não está matando tanto. Por isso que o rap não tem mais que denunciar. Né? Então, eu não consigo acessar esse tipo de pensamento. Mas a periferia continua morrendo. A periferia continua morrendo. A polícia está cada vez mais violenta. Uhum. A polícia de São Paulo cada vez mais matando. Né? E o estereótipo, né? E a figura que continua sendo assassinada é a mesma dos anos 90, é a mesma dos anos 80. Sabe? A abordagem policial na periferia é cada vez mais truculenta, cada vez mais violenta. E nos jardins é cada vez mais suave. Uhum. Então, você vê nas redes sociais um policial abordando no jardim, ele sendo totalmente desrespeitado, o policial sendo agredido verbalmente por um morador do jardim, e ele simplesmente quieto. Agora, na periferia, se você não chamar ele de senhor, você já é agredido. Né? Isso quando você tem a possibilidade de falar, porque até então, se você correr para pegar um ônibus e só por fato da minha cor da pele ser a mesma cor da pele o ato ocorrido, né, anteriormente, eu posso tomar um tiro só por conta da cor da minha pele. Isso permanece. Né? Permanece. O estereótipo do assassinado no Brasil, ele permanece, ele não mudou. Uhum. E está cada vez mais crescente. Uhum. Né? Então, assim,
quando a gente entende que o extermínio da periferia, o plano de extermínio da periferia, ele continua em alta, por que que o rap parou de denunciar isso então? Exatamente. Talvez porque se ele continuar denunciando, ele não vai estar nos grandes festivais. Mas se os grandes festivais for organizados pelo próprio hip hop, então a gente tem liberdade para continuar denunciando. A gente não vai ter porta fechada. Então, assim, a que preço o rap está pagando para poder estar nos grandes festivais? Né? A que preço o rap está pagando para ocupar a televisão de forma adequada? Sabe? Então, assim, a polícia continua matando. A nossa juventude negra continua morrendo. A periferia continua sendo bombardeada. E quem vai falar por nós agora? O rap de direita? Não vai. Né? O rap atual? Não vai. Quem vai falar por nós então? Estamos abandonados? A periferia foi abandonada? Foi abandonada pelo rap? Foi abandonada pelo Estado? A periferia foi abandonada? Então precisamos nascer um novo hip hop? Precisamos nascer um novo rap para ter de novo aquele boom? Porque de fato é isso, a gente está cansado de morrer. Exatamente. Estamos cansados e todo dia a mesma coisa. Todo dia. Todo dia. Então, com isso que você traz, e muito bem colocado, porque assim, a gente olha os anos 90 para 2025, a gente percebe que a geração mudou, que a sociedade tem uma tecnologia diferente, hoje a gente tem tecnologias, inteligência artificial, um monte de coisa, mas a violência, ela continua matando as mesmas pessoas dos anos 90. Continua matando. É a mulher preta, é o menino preto. Nós continuamos vendo os barracos pegarem fogo. Não pega fogo na casa dos Jardins, né? A gente vê a droga cada vez mais poderosa. Mais poderosa, entendeu? Exatamente. Então isso, se o rap e o hip hop mudou, mas a violência que nós sempre denunciamos não mudou. Então a nossa resistência deveria ter aumentado. Sim, né? sim. Então eu penso que para mim você é um exemplo, né? E tantos outros, nós temos muitos ainda que continuam na resistência. Sim. E isso não significa pobreza, eu acho que tem que ganhar, tem que trabalhar, claro, é um trabalho, tem que produzir, né? Tem que vender aquilo que produz. Mas nós precisamos cobrar do Estado, que tem o dever de cuidar de todas as pessoas, mas também produzir cultura e levar essa cultura em todas as periferias, no interior do estado de São Paulo, nas grandes cidades. Claro. O que você me diz dessa relação hoje, de tudo isso que acontece nessa geração com o Estado, né? Com a política pública? O que falta? Por que não chega? Na verdade, quando se cria uma política pública direcionada totalmente para a periferia, a política é criada, mas o caminho para percorrer é dificultado, né? Desde a questão burocrática, a questão da divulgação disso lá dentro da própria periferia. Eu acho que a política pública ela não pode ser divulgada somente através da internet ou da televisão. A periferia, nem todo mundo está ligado nisso. Ainda hoje, nem todo mundo está ligado nisso. Então, precisa ter um trabalho mais ativo dentro das próprias periferias. Mas é aquilo, né? Ver se o Estado se preocupa com isso. Eu acho que o rap, ele é um braço político da periferia. Se usado de forma como instrumento de transformação e como instrumento que agrega para a periferia a política, até mesmo, já falando aí da política partidária, tem muito a somar, tem muito a crescer. Eu faço parte de uma ideia, de um pensamento, de uma ação de que o rap está cada vez mais ocupando as escolas, né? Então, assim, a gente ocupou as ruas porque as ruas já nos pertenciam. Agora a gente está ocupando as escolas porque as escolas também nos pertencem. Porque quem está dentro das escolas são os nossos alunos da periferia. Então são os alunos, a gente tem muito a somar. Os professores que estão nas escolas também foram os nossos amigos que cresceram nos anos 90 ouvindo rap. Então, o rap sempre teve essa relação com a educação. E a educação, a obrigação de dar essa educação é do Estado. Né? O Estado precisa fornecer isso. Então, se a gente tiver uma parceria, uma mão dada entre o Estado, a periferia e os setores culturais da periferia, os movimentos culturais, os movimentos sociais, a gente vai ter uma cultura fortalecida. E um povo com cultura é um povo mais saudável. Um povo com cultura é um povo que tem segurança. Um povo com cultura é um povo que sabe dos seus deveres e também sabe dos seus direitos. Então, assim, a cultura ela está em todos os campos. Muita gente acredita que cultura é ficar fazendo evento.
né? Até mesmo os próprios direitistas, eles pensam isso. Ah, investir em cultura é fazer eventos. Os caras ficam falando que está investindo na cultura, mas só está fazendo evento. E a cultura está longe de ser só evento. Evento deve ser um grão de areia dentro da concepção do que é cultura. A cultura, né? São vários palcos, né? São vários palcos, são vários seus campos. Palcos, né? Eu gosto muito de estar. Eu sempre fui. As pessoas sempre me colocaram dentro de uma ala do rapper politizado, né? Eu nunca fiz letra de rap por diversão. Eu nunca fiz rap para brincar. Eu sempre tive um rap um pouco mais sério por conta de gostar de ler. Né? Então, assim, o meu palco sempre foi o palco da leitura, sempre foi o palco da musicalidade brasileira. Né? Eu tenho pouca referência gringa, né? Assim, do rap gringo e tudo mais. O meu primeiro rap foi seguindo uma música do Amado Batista, uma música chamada Favela, do Amado Batista. O Amado Batista cantando uma música chamada Favela. Então, assim, é algo que, para mim, na época, era muito... impactante, assim, sabe? Então, o meu palco é o palco da literatura, o meu palco é o palco da musicalidade brasileira misturada com o rap, meu palco é o palco da política, é o palco que luta por políticas públicas para a periferia, é o palco que, quando recebe as questões das leis de incentivo, como Paulo Gustavo, como, né, a Aldir Blanc, a gente tenta fazer com essa informação chegue para mais pessoas possíveis. Né? O que eu acho também que deveria ser o trabalho do Estado, né? Acho não, acredito. Então, assim, a gente faz parte de um núcleo de pessoas que pensam de forma coletiva, de forma plural, né? Então, estar nesses palcos, para mim, é reconhecimento de todo esse trabalho de base feito antes, né? Então, o que me mantém firme até hoje nos palcos do Brasil inteiro com o discurso que a gente tem, com a postura que a gente tem, é a certeza de que o trabalho coletivo gera muito mais frutos do que o próprio umbigo, do que o individualismo, né? Então, por aí, esses são os meus caminhos. E aí você mistura a tua arte, a tua cultura, esses palcos todos com a tua militância, lutando por moradia, lutando por justiça. Sim. Me conta aí como que é toda essa relação, como fluir tudo isso. Cara, morando no interior de São Paulo, então a gente vê muita... Eu mudei pro Jardim São Jorge, lá tinha 3 casas, 4 casas na verdade, contando com a minha chegou e fez, era 4, os demais era tudo pasto. E 5 anos depois que eu morava ali no Jardim São Jorge, a gente começou a ver esses espaços sendo ocupados, barracos sendo levantados, né? Uma movimentação, uma cantoria linda, com uma batucada lindona. Em Hortolândia. Em Hortolândia. E no meio desses barracos levantados, dessa cantoria, desse batuque, uma bandeira vermelha sendo levantada, com um homem e uma mulher empunhando um facão e tudo mais, com o mapa do Brasil, e escrito Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Me arrepiou. Então foi aí que eu conheci o MST, eu falei, meu, que louco. Enquanto a maioria... depois de 5 anos, obviamente já tinha mais casa no São Jorge, enquanto a maioria das pessoas das outras casas assustados com aquilo, o pessoal fazendo bagunça, eu e os meus amigos, a gente ia lá pro meio da bagunça, né, para ouvir aquele batuque, para entender o que estava acontecendo, e lá a gente construía amizades, e construindo amizade já com os pensamentos, né, já mais politizados, digamos assim. Claro. Né? Porque é impressionante você ver a mentalidade de uma criança, de um adolescente, né, crescendo ali junto ao MST, e você pegar a mentalidade de uma criança de uma periferia, assim. Então para nós foi muito impactante, né? Claro que a periferia do interior de São Paulo é totalmente diferente da periferia de São Paulo capital. Zona Sul, Zona Norte, Leste, Oeste e tal. Mas para nós foi muito impactante ver aquele batuque, ver aquele canto, ver os barracos levantando, aquele monte de criança, aquelas cozinhas, porque nos assentamentos é isso, né? Tem a cozinha solidária e tal que eles fazem. E a bandeirona lá e tal, e todo mundo com os bonezinhos vermelhos. E a gente se identificou. Dali nasceu uma relação muito forte assim com o Movimento Sem Terra. E mais pra frente eu fui constituir família, e aí a mãe dos meus filhos, ela é do MST até hoje, né? Assim como eu também. A gente constituiu família, e aí o hip hop, o rap, a gente montou um projeto muito interessante já na cidade de Sumaré, que é ao lado de Hortolândia, também no interior de São Paulo, que era a proposta de... A gente via
como eu cresci vendo os assentamentos ou tal, em alguns assentamentos, não fui em todos, mas alguns, e aí a gente via na televisão falando esse bando de, né, pessoal invadindo terra. Então, desde moleque eu já aprendi que não é invadir, é ocupar. Né? É bem diferente isso daí. Então a gente via na televisão tudo aquilo, e quando a gente já estava com o pensamento, a gente já estava fazendo rap, falou, pô, aquilo não é verdade. Né? E a gente via do nosso lado, na periferia mesmo, pessoas reproduzir aquele mesmo discurso. Falou, isso aí tá errado. Então a gente teve um pensamento aí, nessa época já existia o Grupo A Família. Né? A gente teve o pensamento de falar, então, já que a gente tem uma relação com o MST, vamos trazer o MST para a cidade, para a periferia, para que o MST possa falar quem ele realmente é, e vamos catar uns grupos de rap da periferia e levar para os assentamentos para mostrar o rap da quebrada também. Então a gente fez essa troca, essa mondada cultural, e foi lindo assim o resultado, foi lindo, 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 lindo. A gente percorremos vários acampamentos, assentamentos, eu ajudei no trabalho da Comuna Urbana, que é uma experiência já urbana, como o próprio nome diz, do MST dentro da cidade, e a gente levou o MST nas escolas do Parque das Nações, já levamos no Denadai, levamos em Sumarezinho, a gente fez um trabalho muito lindo, de conscientização, né? Só que a gente tomou uma surpresa, porque quando a gente foi levar os grupos de rap, nós também era um deles, foi para os assentamentos, acampamentos para poder cantar nosso rap, já tinha um monte de rap sem terra fazendo as coisas acontecer lá. Então, assim, para eles nem era novidade, eu ia falar isso. Mas o interessante era como, porque lá eles não tinham acesso a beat. Era pandeiro. Era pandeiro, aqui na timba. A mistura. E os moleques cantando rap, as meninas cantando rap. E nós falou, porra, que interessante, né? A gente achou que ia chegar com uma novidade, mas fomos surpreendidos. Então, assim, isso faz parte do pensamento coletivo, sabe? Não dá pra gente já nascer sem ter já nascer sabendo. Ninguém nasce sabendo. Então, essa militância, ela vai me acompanhar, por mais que as pessoas pensem que a política é o que transforma meu rap num rap mais difícil, por eu ser político, eu não tenho o meu próprio canto, não consigo construir uma família, eu não consigo dirigir meu carro, não consigo nem ter um carro, não consigo estudar e tudo mais, né, que são as pessoas que relacionam a militância com a pobreza. Né? Então, eu não consigo, assim como uma vez abraçado pelo hip hop você não larga, uma vez abraçado pelo pensamento coletivo, uma vez entendendo o que é a resistência, respirando esse ar da resistência, você não consegue mais deixar isso de lado. Não consegue. E assim, eu digo isso porque no nosso mandato, né, no mandato da deputada Márcia Lia, uma das pautas prioritárias é a reforma agrária e a agricultura familiar, e nós conhecemos quase todos os assentamentos e acampamentos do estado de São Paulo. Né? A Márcia, esses dias, estava em Apiaí, foi lá no assentamento do MST, né? Com o Delvec, com a Cris. Também esteve em Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, tá em Paranapanema, vai passar Itaí, foi em Itaberá, que tem um dos maiores assentamentos lá também do MST. E eu digo que assim, todos são políticos, né? O agronegócio é político porque defende a sua maneira de produção. Sim. O hip hop, o rap é político porque defende a sua maneira de resistência e de produção. Sim. E o MST e todos os outros movimentos que defendem a reforma agrária pela ocupação da terra de muitos que invadiu por grileiros, sim, também defende essa maneira de ocupar o que é seu e de produzir. E é uma cultura maravilhosa. Gente, impressionante. É impressionante. Você pega na época da pandemia... A organização. É impressionante, assim, o MST atendeu mais famílias, atendeu mais o Brasil do que o próprio governo. Exatamente. Na época da pandemia, né? Então, assim, a agricultura familiar é gigantesca, é gigantesca. E é muito interessante, você falou da Márcia, e assim, como a gente estava falando do rap e da política, é muito importante a gente enxergar e a gente poder ter esse braço também. Porque assim, o rap, o hip hop é um braço político da periferia, mas se a gente não tem uma representatividade, se a gente não tem alguém que nos enxerga,
a gente vai continuar ainda lutando sozinhos. Então, quando a gente vê pessoas como a Márcia, como você, como o próprio Suplicy, como outros grandes nomes, como o Ângelo Perugini, né? Como o Ângelo Perugini tinha uma relação muito gigantesca assim, com o MST em Hortolândia, né? Que Deus o tenha. Como a gente vê também vários outros nomes da própria política brasileira que tem um olhar diferenciado para o hip hop, pois o enxerga como um braço, como um instrumento de transformação social, como um instrumento agregador e como um movimento de despertar a mente para que o brasileiro, para que o periférico possa entender um pouco mais sobre a política, né? E não ser apolítico. Porque aquilo, se a gente não entende de política, a gente está afadado a ser comandado por quem entende. Se a gente não se interessa por política, a gente vai acabar sendo apenas uma bucha de canhão, massa de manobra e tudo mais. E o rap, o hip hop é contra isso. Então a ideia é despertar essas mentes. E quando a gente encontra a oportunidade de caminhar lado a lado com pessoas como a Márcia, que tem essa visão, que entende o hip hop, em primeiro lugar, que enxerga o hip hop, né? Que não faz vista grossa para o hip hop. Então a gente precisa sim dar as mãos, a gente precisa assim fortalecer, a gente precisa pegar essa mulher e levar nas periferias e falar, ó, é aqui, ó, enxerga a gente, porque se não enxergasse a gente não estaria aqui junto, sabe? Então é importante essa valorização desse braço político que tem esse olhar diferenciado para a periferia. Não é uma figura política que fica dentro de um gabinete, numa cadeira confortável. É que está lá fora, que está caminhando, que está se entregando, que está dando a cara a tapa também. Porque é isso, porque abraçar o hip hop é se colocar para dentro, né? É dar sua cara a tapa contra os inimigos do hip hop. Né? Quem são os inimigos do hip hop? É os inimigos da periferia, é os inimigos da cultura, é os inimigos do povo. O povo, literalmente o povo. Então, quando você abraça o hip hop, você abraça toda a causa dele também. Exatamente. Então, eu quero deixar aqui também o meu abraço, o meu muito obrigado, a minha gratidão a você, a Márcia, né, aos outros nomes que eu citei aqui também, para que a gente possa enxergar e trazer a periferia para que a periferia também possa enxergar isso. Né? Não é papo de eleição, não é papo de politicagem. É um papo real, né? As raízes, a sua raiz, a sua origem, o seu primeiro caminhar da Márcia, do Suplicy, tá com o pé lá na periferia também. Sim, e nós precisamos parar para pensar que o mandato de uma deputada, o mandato de um vereador, de um prefeito ou de uma prefeita, de um presidente, de um governador, representa o Estado. E o recurso é público. E esse recurso público tem que ser investido naquilo que transforma. Sim, sim. Se a gente precisa investir o recurso público em cultura, porque cultura transforma, cultura é hip hop. Cultura tá lá, tá no interior, tá na periferia, tá nas escolas, então a gente precisa investir. E investir não é investir só dizendo que gosta, é levando recurso, colocando no orçamento público. Porque quem prioriza, põe na agenda, e quem prioriza no governo, põe no orçamento. Então não existe priorizar e não ter recurso público. Exato. Então, a decisão do nosso mandato em ter a participação do nosso mandato com o hip hop no interior do estado de São Paulo. E por que no interior, né? Porque já me falaram aqui da capital aqui, que o pessoal tá querendo um salve aí do mandato da deputada Marcelia, junto com a Meire, mas a gente vai chegar a Diadema aí, Carapicuíba. Sim. Mas assim, o interior, nós começamos pelo interior porque o interior estava adormecido. Né? Exato, exato. Então, eu nasci em Araraquara, a Márcia também, o hip hop lá nos seus anos 90 a 2000 era aflorado, era em cada esquina, em cada casa, nós tínhamos muito hip hop, muito rap, né? Todos os seus elementos, né? E isso adormeceu, então a gente encontrou o Instituto Acesso Popular, que é um puta instituto. Faz um trabalho gigantesco. Dá um salve aqui pro Magu. Salve, né? Magu, salve todo o Acesso Popular. Todo Acesso Popular. É um instituto muito responsável, uma equipe impressionante. Verdade. Né? Super disciplinada, né? Nossa Senhora, eu sou muito fã do Instituto Acesso Popular por conta da equipe, sabe? Já sou fã da história e do trabalho que eles realizam, que não é só com o hip hop, né? É de uma forma da cultura inteira. Mas a equipe que eles têm é top, assim, sabe? Formidável. E é interessante que é uma equipe por jovens, pessoas da periferia mesmo, que são capacitadas e que estão ali, né? Pessoas até que não sabia que tinha o talento que tem, e o Acesso enxergou e trouxe para dentro, e hoje a pessoa, no campo do audiovisual, no campo do marketing digital,
o Acesso Popular, eu tenho um carinho especial por eles. Eu também. Tá sensacional, disciplinado, bonito. E essa parceria aí com o Instituto Acesso Popular, a gente está fazendo bonito no interior do estado de São Paulo. Estamos na 2ª edição. Que eu e a Márcia temos a honra de ser madrinhas, né, do circuito do hip hop no interior. Circuito Paulista de Hip Hop. Isso eu aí. participei da primeira edição, fiquei muito feliz, como eu falei, né? Mas existe uma resistência muito forte no interior de São Paulo, sabe? Ali de Bauru, ali em Hortolândia, Jundiaí, sabe? Salto. Existe um movimento ali, uma resistência do hip hop muito forte, mas muito forte, mas que ninguém olhava, né? Ninguém olhava, então fica assim, o nós por nós ele é muito importante, mas esse nós ele pode ser maior também, né? Quando a gente tem a Márcia, quando a gente tem você dentro desse nós, a gente consegue fazer mais, e quando a gente consegue fazer mais, a gente consegue atingir mais, a gente consegue promover mais e tudo mais pro caminho do mais. Exatamente. Então, eu participei desse circuito e vi o hip hop do interior renascer, né? Não só de uma forma artística, mas também a gente ter aquela militância lembrada, né? Porque hoje as pessoas querem fazer hip hop, querem fazer eventos de hip hop e lembram nos nomes que estão na grande mídia, né? E quando eu vi que o Circuito Paulista resgatou nomes que estavam, né, esquecidos e colocou junto com os novos nomes também artistas das cidades por onde o circuito passou, o que eu acho importante também. Não adianta você promover um grande evento na cidade e não ter artista local lá sendo valorizado, né? De certa forma, você precisa dar essa atenção também e você traz de volta o artista que estava esquecido. Você potencializa aquele artista e mostra para ele, ó, você não está esquecido 100% não. Você ainda pode respirar através da sua arte. Sua arte te salvou antes, ela pode te salvar agora também. Sabe? Então, assim, eu vi isso acontecendo no circuito. Sabe? Resgatando os grupos que estavam ali parados, valorizando esses grupos. Despertando né? os gigantes, né? Isso é muito importante, sabe? Muito importante, porque assim, eu já tive várias conversas com grandes nomes do rap nacional e muitos deles ameaçando de parar. Aí eu vou parar porque para mim não dá mais, enquanto eu tenho saúde para procurar um emprego. Saca? Então assim, a gente vê os nossos artistas parando com a preocupação da construção do futuro. E quando a gente vê o Circuito Paulista, a Semana de Hip Hop Origens, quando a gente vê o Batalhas Rimas e Conhecimento em Hortolândia, quando a gente vê os festivais organizados pela Galos, a gente vê que existe uma outra cena. Como eu falei, é um underground hoje, né? O hip hop ele nasceu underground e aí virou mainstream, muita gente virou mainstream, e o underground hoje é sufocado pelo mainstream do rap. Ele é sufocado, mas existe ainda um oxigênio ali, existe pessoas preocupadas com isso. Mas muitas pessoas. Então, e esses festivais, eles têm crescido bastante, assim. E vai crescer muito mais. A ideia vai crescer, a ideia é essa, mas muita gente. Eu espero estar lá, eu espero estar lá. Estará com a gente. Eu espero estar lá para poder acompanhar isso e somar da melhor forma possível. Estaremos juntos. Mas obrigado, Márcia, obrigado, Nery, obrigado. Ó, esquece o hip hop não, hein? Esquecer faz parte do meu sangue, esquecer da minha do hip hop vida. É esquecer de si, né? De mim. Verdade. Pra terminar, nós estamos terminando aqui, viu, pessoal? Eu sei que o papo tá delicioso, tá gostoso demais, né? Esse ser humano maravilhoso obrigado, que é o Crônica Mendes. Obrigado. Mas pra gente finalizar, quero que você fale sobre uma pessoa, um líder, que pra mim é um líder político, e que nós estamos vivendo um momento importante no Brasil, que eu acho que ele faz parte de todo esse processo de construção, de transformação, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Ah, papai. A periferia, ela existe antes do Lula, né? Sendo ignorada, e a periferia começou a respirar, a viver, a brilhar, a partir de que o Lula se tornou presidente. Então, assim, não dá para acreditar toda a melhora que a gente vê na periferia, que a gente vê para as pessoas iguais a gente. Não dá para acreditar isso tudo ao hip hop, né, sem acreditar ao nosso querido presidente Lula. A periferia mudou muito dentro do mandato do Lula. Eu, né, tive a oportunidade de cantar, né, lá em Curitiba, que é uma cidade racista ao extremo. Né? Foi interessante que a gente teve que sair correndo do hotel, inclusive, nesse episódio. Eu tive a oportunidade de cantar lá na praça, né, no ato pró-Lula, quando o Lula estava detido, né, lá em Curitiba e tudo mais. E foi um ato, assim,
Foi um dos shows mais memoráveis que eu fiz, né, pela energia do público, por ver aquelas pessoas gritando a favor do presidente Lula, aquelas pessoas chorando, as pessoas se emocionando, e a gente está lá no palco fazendo aquilo acontecer, tendo o hip hop, né? Querendo ou não, as pessoas associam diretamente Lula, hip hop, Lula, o rap, Lula e o rap. E que bom que eles fazem isso, porque isso existe mesmo, não tem como. A gente vê toda a política pública direcionada para a periferia dentro do governo Lula. A gente vê todo o reconhecimento do governo Lula para o hip hop agora, né? Transformando o hip hop nos seus 50 anos. Teve toda essa articulação, né, do hip hop receber as premiações que recebeu, se tornar o que vem se tornando mediante aos olhares do Estado, ao olhar da nossa ala da cultura. A gente ter a nossa ministra, né, Margarete, fazendo tudo o que faz através do hip hop também, promovendo agora o prêmio direcionado às mulheres do hip hop. Então, assim, o governo federal pensando o hip hop, o governo federal pensando a periferia enquanto cultura, enquanto vidas, né? E não mais pensando como em outros governos, pensando quantas viaturas a mais vamos colocar nas ruas, né? Quanto que a gente vai, né, investir mais na opressão. Então, um governo que investe em cultura, investe nas pessoas e constrói um presente, colocando um tijolinho lá no futuro. Um governo que investe em repressão, né, é o mesmo governo que superfatura velórios, superfatura plano de funerário, enfim. Então, não é um governo pela vida. O governo do presidente Lula transformou, revolucionou a periferia. Sabe, eu acho que o Lula é o nosso Mano Brown na política, assim, sabe? O Lula é o nosso GOG na política, né? Encabeçando, assim, o Lula é o rap. É o rap. O Lula é o hip hop, então... Bom. Né? Eu sei que vai dar maior polêmica isso tudo, perfeito, mas não tem problema nenhum. Não tem problema, né, nenhum. A periferia sempre foi polêmica, então... É isso. E nós não poderíamos não polemizar. A gente não vai... E eu não vou me acovardar diante disso jamais, nunca, né? jamais. Então, eu acredito nisso daí. Também. E é o que eu quero. Quem sabe um dia a gente possa ter um festival no interior de São Paulo e contar com a presença da Márcia, contar com a presença sua e contar com a presença do Lula também. Exatamente. Já pensou? Você pensou? Que coisa mais maravilhosa. Fica aí o convite, presidente. Fica aí, presidente. Mas aí, pra gente finalizar, dá um recado aí pra essa geração linda, jovem também, dos mais velhos, do nosso rap, do hip hop. E termina aí com uma letra de uma música que você... A toda a periferia que acompanha o meu trabalho, acompanha o rap, acompanha o hip hop, enxergando ele como instrumento de transformação social. Eu só tenho a agradecer e deixar a seguinte visão, que a gente precisa ser verdadeiro com aquilo que a gente acredita, não porque os outros falam que a gente precisa ser, mas pelo aquilo que a gente sente. Eu acho que a gente não pode ser superficial, a gente não pode ser raso, a gente precisa se aprofundar. Se você quer fazer parte do rap, do hip hop, quem está chegando agora, você quer fazer parte desse movimento, dessa cultura, você precisa entender como ela surgiu, qual que é a raiz, respeitar os nomes que construíram tudo isso daqui e dar continuidade a esse conhecimento. Que a gente possa ocupar todos os lugares. Não vou falar os lugares que são feitos para nós, porque a gente pode ocupar todos os lugares. A política, a televisão, todas as mídias a gente precisa ocupar. Que o rap e o hip hop precisa e ocupe esses lugares, mas de forma contundente, de forma inteligente. E não de uma forma maquiada, né? E que a arte possa continuar construindo guerrilheiros, que a arte possa continuar construindo a nossa resistência, possa continuar oxigenando a periferia para lutar por dias melhores, na expectativa, na grande utopia de parar de sobreviver e parar de fato começar a viver. Isso é o que eu gostaria de deixar assim. Perfeito. E uma letra, né?
Eu tenho que escrever a minha história todo dia. Não posso permitir que outra caneta escreva a minha. Sempre pensando calmo, às vezes até demais. Colecionando calos pelas mãos do pai. Madrugadeiro com um sorriso tímido no rosto. Nem sempre acordo cedo, só se for preciso, moço. Carrego música, sempre de coração cheio. Tô na labuta, buscando o meu bem do meu jeito. Minha escada é de concreto, não tem laminado. Não subo de joelhos, mas já fui de pé descalço. E nessa escalada eu não almejo o céu. É pela adrenalina na descida de rapel. Vim pela marginal, sentido Rodoanel. Do interior pra cá, sou filho de Isabel. E tantos quanto eu também possuem um sonho de chegar em São Paulo e conquistar seu canto. E através do canto, conectar os cantos. Plural é o que nós somos e somos tanto. Da boca pra fora, a palavra já não serve mais. Ter razão não significa ter a paz. Eu busco o controle das minhas emoções, mas é no descontrole que me traz as lições. Que a chegada é importante, estamos mais perto, mas no caminho é que descobrimos o afeto. O certo é relativo, ninguém domina a arte. O amor é invasivo, invasivo e invisível que arde. Se estamos mesmo vivos, por que criamos mártires? Matrix corrompido, injetando contrastes. Largo minha caneta como quem larga uma arma. Me sinto desprotegido e iludido com essa farsa. Adquirir conhecimento requer munição. Mas não espere que os livros sozinhos se abrirão. No último vão da estante estão escondidos, mas li vários deles livres, nos saraus. Bem-vindos. Estamos de fato vivendo tempos de conflitos. Egos feridos se tornam inimigos. Quem grita muito, na verdade, nem quer ser ouvido. É a necessidade de falar para o próprio umbigo. Não precisamos mais disso. Eu não escrevo para isso. Estou disposto a aprender enquanto estiver vivo. O preço do axé é a morte do ego. É isso. Uau! Viva hip hop, viva o rap. Tamo junto. Tamo junto, gente. Obrigado, Meire. Valeu. Bora conversar, gente. Que coisa maravilhosa. Obrigada mais uma vez. Tamo Obrigada junto. por tudo. Obrigada por você existir. E que você tenha muita vida, muito sucesso, muita luz. Muito obrigado. E que você possa estar sempre com a gente, viu? Trazendo essa energia gostosa que você traz. Conta comigo, Meire. Muito obrigado a você, a Márcia, a todo mundo do mandato. Valeu. Conta comigo também, que possamos se somar, que possamos coletivar cada vez mais. Valeu. Tamo Valeu junto. mesmo. Tamo junto. É Salve, nóis. salve, família Salve. do hip hop. Valeu.